A credibilidade da revista Veja é posta em dúvida por jornalistas, professores de comunicação e leitores. Uma reportagem considerada suspeita e que destacava os efeitos de um emagrecedor foi contestada pela Vigilância Sanitária. Mas é a campanha contra a Rede Record, com acusações falsas e erros repetidos, que mais chama a atenção. Foi a terceira semana seguida. Desta vez, 2 páginas reservadas para acusações contra a Record. Na tentativa de atacar a emissora e seu proprietário Edir Macedo, a revista repete as mesmas insinuações. Crise financeira na Record, divisões no alto comando da empresa, denúncias antigas de alguns promotores, já esclarecidas pela Justiça. Há 3 semanas, a Veja insinuou uma crise no REC 9, a central de teledramaturgia da Record. Na edição seguinte, chegou a informar que os salários na Record estariam atrasados. Era mentira. Os salários estão em dia, como sempre estiveram. Na edição desta semana, nenhum espaço para corrigir a informação falsa. O erro simplesmente foi ignorado. Edir Macedo falou sobre o assunto em entrevista ao Domingo Espetacular, no dia 11 de setembro. Fico pensando quantas outras mentiras eles devem vincular nessa revista. Os esclarecimentos não adiantaram. A revista voltou aos ataques agora. As mentiras e insinuações da Veja comprovam uma das maiores crises de credibilidade da revista do empresário Roberto Tivita. Acabou perdendo consistência jornalística, tornando-se gradativamente quase que um panfleto a serviço dos setores mais conservadores da sociedade brasileira. Quem afirma é Laurindo Leal Filho, professor de jornalismo na Universidade de São Paulo, a USP. Hoje nós vemos matérias que nós não sabemos se aquilo é uma reportagem ou é um comentário editorializado da própria revista. Ele nunca trabalhou na Record, nem na Abril. Quem já trabalhou na editora da família Tivita sabe que lá existe sim uma crise grave. E não é só a falta de credibilidade. Para onde vai a editora Abril? Pergunta nesse artigo o jornalista Luciano Martins Costa. Ele escreve uma coluna no Diário Brasil Econômico e é autor de livros sobre jornalismo. O texto foi publicado num dos mais respeitados sites da área de mídia no Brasil, o Observatório da Imprensa. Luciano trabalhou na Veja e estranha que a família Tivita tenha acabado de contratar um banqueiro, Fábio Barbosa, para presidir o grupo. Por trás da mudança de presidência, pode estar uma crise financeira que atinge em cheio a empresa da família Tivita. Luciano Martins Costa diz que o banqueiro Barbosa foi contratado para salvar o capital da família Tivita. Ele mesmo conclui: a família Tivita parece preocupada com o futuro. As mudanças que estão ocorrendo no setor vão se acelerar de uma forma jamais vista antes no mercado. Títulos tradicionais vão desaparecer subitamente, afirma o especialista. Logo no primeiro mês de comando do banqueiro, um caso grave. A Veja levou para a capa a promessa de uma fórmula superpoderosa para emagrecimento. Parece milagre, disse a revista na chamada. Nas páginas internas, ofereceu ao leitor com destaque o nome comercial do remédio. Seguiram-se 7 páginas de uma reportagem que mais parece propaganda. Números, entrevistas, tudo dava a impressão de jornalismo. Mas a Veja esqueceu de consultar a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária Brasileira. Em nota publicada depois, a Anvisa foi taxativa. O remédio divulgado por Veja foi aprovado no Brasil apenas para tratamento da diabetes tipo 2. O seu uso não é indicado para emagrecimento. E a Anvisa concluiu: o uso do produto para qualquer outra finalidade caracteriza elevado risco sanitário para a saúde da população. Quantas pessoas com problemas de obesidade correram para as farmácias para comprar o remédio comercial indicado pela revista? Ou seja, a Veja publicou a informação de forma irresponsável, colocando em risco a saúde de milhares de leitores. Toda informação tendenciosa pode levar a pessoa a induzir ao erro. Jamais
eu tomo qualquer coisa sem a prescrição do meu médico. O certo é o medicamento e o certo é o caminho ao médico, não a revista. Por que a revista publicou uma capa sem ter certeza dos efeitos do remédio? O que estaria por trás dessa capa? Contratação de um banqueiro para cuidar de revistas chama a atenção do mercado jornalístico. E não é a primeira vez que a Abril precisa buscar ajuda para sobreviver. Na década passada, em dificuldades financeiras, a família Tivita foi atrás de sócios de origem duvidosa, o grupo Naspers, da África do Sul. O grupo, que tinha fortes ligações com o regime racista do apartheid, é hoje dono de 30% da editora Abril. A sociedade com empresários ligados ao regime racista da África do Sul é mais um episódio polêmico da trajetória empresarial de Roberto Tivita. A editora Abril foi herdada de seu pai, Vitor Tivita. Segundo analistas, Roberto se comporta de maneira confusa à frente da editora. No texto do Observatório da Imprensa, Luciano Martins Costa lembra de forma irônica que Roberto Tivita já colecionou grandes feitos em sua carreira de executivo empresário. Perdeu a TVA, vendida para a Telefônica, viu o site Brasil Online ser absorvido pelo UOL e estimulou a transformação da revista Veja, que já foi um dos principais patrimônios da imprensa brasileira, em um título Murdoch. Murdoch é uma referência ao magnata australiano das comunicações, um dos empresários de mídia mais famosos do mundo, conhecido por usar espionagem e acusações sem provas para produzir reportagens. Por causa disso, teve que fechar um jornal na Inglaterra e agora enfrenta dezenas de processos na justiça. Um caminho perigoso que serve de alerta para a imprensa brasileira.